Graça e paz, irmãos amados, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, é um elemento fundamental na nossa vida devocional e pode fazer toda a diferença, não só na nossa vida espiritual, mas na nossa vida emocional, na nossa vida familiar e até mesmo na nossa vida profissional. Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo curtinho, tá bom? Vamos falar sobre a leitura da Palavra de Deus. A Bíblia é um presente de Deus para nós. Sem ela, nós estaremos no escuro espiritualmente falando. Ela é a revelação que Deus decidiu fazer de si mesmo para os seus filhos amados, né? Os filhinhos, como diz o apóstolo João. E de fato, a Bíblia foi escrita para os filhinhos. Foi escrita para gente simples, gente comum, né? Gente até com pouco estudo. Não é necessário ser um teólogo para ler e estudar a palavra de Deus, né? Talvez, claro, nem todos nós conseguiremos entender com a profundidade que um teólogo, um especialista estuda o assunto. E eu posso dizer até que algumas coisas a gente não vai entender, mas tem muito mais coisa acessível, coisas verdades que a gente pode entender do que as que a gente não pode entender. Então, fica aí o convite para você, né, para todos nós, né, de enchermos o nosso coração com a palavra de Deus, que foi escrita e está acessível para todos, deve ser lida por todos, gente simples, gente que está começando, os iniciantes, para todos nós, tá bom? E por que ler a Bíblia é tão importante? O que ela pode fazer por você? O que ela pode fazer por nós? Há vários benefícios para aqueles que se aventuram, né, na leitura da palavra de Deus e desenvolvem este hábito tão precioso. Eu vou deixar aqui com vocês nesse vídeo alguns dos benefícios para aquele que lê a leitura da palavra, a leitura da Bíblia, né, a palavra de Deus. Primeiro benefício dessa leitura é que ela nos torna crentes mais fortes. O apóstolo João, escrevendo sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, ele está dizendo aqui que para vencer o maligno não pode ser um crente fracotinho, né? Tem que ser um crente forte. E o segredo ele deixou aqui, né? A palavra de Deus permanece em vós. Então, um crente cheio da palavra de Deus é um crente forte espiritualmente falando e vence o nosso inimigo espiritual. Segundo benefício de lermos a palavra de Deus é que ela nos dá a certeza da salvação, essa certeza que falta no coração de muita gente. Muita gente fica oscilando, né, entre a certeza e a dúvida. Será que eu estou salvo? Será que eu não estou? Hoje eu estou, ontem eu não estava, né? E o segredo para a gente adquirir essa certeza é a palavra de Deus. João, mais uma vez, né, na mesma carta, agora no capítulo 5, ele vai dizer: estas coisas vos escrevi a fim de que sabeis que tendes a vida eterna. Você pode saber, pode ter esta certeza, né, de que você tem a vida eterna, e a palavra de Deus vai te ajudar nessa direção, tá bom? Terceiro benefício da leitura da palavra de Deus, do seu estudo, é que ela nos dará confiança e poder na oração. Você gostaria de ter todas as suas orações atendidas, né? Você pode viver essa experiência, o próprio Jesus vai nos ensinar isso, né? Quando lá em João, no Evangelho de João, capítulo 15, ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha que maravilha, né, irmão? Você pedir e ser atendido. Qual é o segredo? Jesus está falando: se as minhas palavras permanecerem em vós. Gente cheia da palavra de Deus tem mais fé para orar, ora de uma maneira mais correta, ora à vontade de Deus, e o resultado disso tudo é que as suas orações são atendidas, né? E a gente ouve mais sim do que não, né, da parte de Deus, tá bom? Outro motivo para você encher o seu coração da palavra de Deus é que ela promove em nós, irmãos, a purificação dos pecados. Ela purifica o nosso coração. Jesus diz isso: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
né? Então a palavra de Cristo produz essa limpeza no nosso coração. E quando Jesus vai fazer a oração do capítulo 17 de João, ele está orando a Deus e dizendo: Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, ela tem esse efeito purificador sobre o crente, né? Ela pode purificar a mente, o coração, as palavras, os sentimentos daquele que se aplica à leitura e ao estudo da palavra de Deus. Purifica o nosso coração. Graças a Deus por isso. Quinto motivo, quinto benefício para aquele que lê e estuda a palavra de Deus. Ela nos traz alegria. Alegria, enche o nosso coração de alegria. Jesus disse isso também no capítulo 15 de João: tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. É o desejo de Deus, alegria completa. E de onde vem essa alegria? Ele está dizendo: das palavras dele, né? Então a palavra de Deus produz em nós alegria, né? Diferentemente das notícias, dos noticiários deste mundo, né, irmão? Se a gente depender dos noticiários, o nosso coração enche de aflição, de insegurança, né, de temor, mas é na palavra de Deus que o nosso coração se enche de esperança e de alegria, né? Então enche o seu coração da palavra de Deus, tá bom? Outro motivo, né, o sexto motivo para você ler e estudar a palavra de Deus é que ela produz paz. Além de produzir alegria, ela também produz paz. Jesus também disse isso: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. Está precisando de paz aí, irmão? Acalmar o seu coração, né? Jesus está falando que as palavras dele produzem no nosso coração paz. Tim LaHaye, escrevendo sobre isso, diz que essa paz não é automática. Ele diz: ela vem inundar o nosso coração quando enchemos a nossa mente das promessas de Deus, dos princípios de Deus, dos exemplos da fidelidade de Deus, como são ensinados na sua palavra. Então, quanto mais você se encher da palavra de Deus, mais ela vai gerar essa paz no teu coração. Há um sétimo benefício da leitura da palavra de Deus, do seu estudo, que é o fato de que ela nos orienta nas decisões da vida. Você sabe que a vida é cheia de decisões, algumas são bem importantes, né? E para o crente que tem os princípios da palavra de Deus guardados no seu coração, esse processo de tomada de decisão fica muito mais fácil. Você acerta mais e erra menos, né? Glória a Deus por isso, e é isso que o salmista está dizendo no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Para eu não pisar errado, para eu não cair no buraco, né? Para eu não dar um passo em falso, né? Para eu acertar os meus passos. É a palavra de Deus que nos ajuda a acertar mais e errar menos, graças a Deus, né? O oitavo motivo para você encher o seu coração da palavra de Deus e fazer da leitura da palavra de Deus um momento especial da sua vida devocional é que ela nos capacitará a testemunhar da nossa fé. Você sabe que a boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Então, quando você se enche da palavra de Deus, e quanto mais cheio você está da palavra de Deus, mais capacitado você está para comunicar a sua fé, para dar a razão da nossa fé, né, como diz a palavra, e isso se torna algo natural. Você não precisa nem fazer esforço para comunicar a fé. Por quê? Porque a boca fala o que o coração está cheio. O segredo é você ser cheio da palavra de Deus, né? Crente que diz assim: eu não sei o que falar, né? É porque está precisando ser cheio da palavra de Deus. Se estiver cheio, vai falar naturalmente, né? E graças a Deus por isso. E por fim, um nono motivo para você ler e estudar a palavra de Deus é que ela será uma garantia de sucesso na sua vida. E eu sei que todo mundo quer ter sucesso, quer ser bem sucedido. Ninguém planeja fracassar, não é verdade? E essa verdade que me lembra sempre um momento na vida de Josué, quando ele assume a liderança do povo de Deus. Ele está prestes a atravessar o Jordão,
conquistar aquelas cidades, vai ser um tempo difícil de batalha, né? Deus chama Josué e fala: Josué, vem cá, vou te dar uma estratégia vencedora, né? Vou te dar uma estratégia vencedora para você ser bem sucedido. Então ele diz para Josué, e você pode encontrar isso no primeiro capítulo de Josué, Deus está dizendo para ele: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Pensa comigo. Quantos conselhos Deus poderia dar a Josué neste momento? Ao general Josué. Talvez estratégias militares, né? Dicas disso, daquilo. Deus disse para ele: leia, medite na palavra, dia e noite, noite e dia. Né? Isso foi a estratégia vencedora de Deus para Josué. Por isso eu quero te dizer, quando você enche o seu coração da palavra de Deus, sua mente da palavra de Deus, isso vai liberando a bênção de Deus sobre a sua vida e o prosperar de Deus sobre todo o trabalho das tuas mãos. Meditação diária, constante na palavra de Deus, produz sucesso. Né? Então eu quero deixar aqui com você alguns conselhos práticos para você ler a palavra de Deus. Em primeiro lugar, você deve ler a palavra de Deus diariamente, nem que seja um pouquinho, mas todo dia ler a palavra de Deus. Por quê? Você vai reforçando na sua mente, no seu coração, o hábito de ler a palavra. Né? Então, se você só consegue ler um pouquinho naquele dia, leia este pouquinho. Eu digo sempre assim: leia sempre que você tiver vontade. E quando não tiver vontade também. Né? E assim você vai fortalecendo esse hábito, vai ficando cada vez mais difícil de você esquecer de ler a palavra de Deus ou deixar passar um dia sem se encher da palavra de Deus. Então leia diariamente. Segundo, marque a duração do tempo da sua leitura. Né? Mais do que anotar quanto de texto você leu, é importante que você marque quanto tempo você leu. Né? E aí você vai podendo perceber a sua evolução ao longo do tempo. Então eu estava lendo 10 minutos por dia, agora esse mês já passei a ler 15, 20, 30 minutos, né? E você vai podendo perceber o seu progresso, o seu avanço, né? Isso te ajuda a prosperar e avançar nesta disciplina espiritual. Terceira dica que eu quero deixar para você: marque um lugar e um horário, estabeleça um local e um horário para você ler a palavra de Deus. Né? Eu sei que você pode ler a qualquer hora, todo momento, em qualquer lugar, né? Ainda mais hoje que a gente tem a Bíblia no celular, né? É tão fácil a gente ler em qualquer lugar, mas aquela leitura onde Deus vai falar com você, você precisa estar em silêncio, sem distração, né? Ela vai pedir um lugar e uma hora para isso. Né? Talvez acordando antes da sua família, para você ter certeza que não vai ser interrompido. Esse é o horário que muita gente escolhe e prefere. Né? E é importante que você estabeleça esse horário para você não ficar esperando o momento aparecer. Na hora que a coisa acalmar, eu vou ler. Né? Se você ficar esperando a coisa acalmar, né, irmão, você não vai ler nunca, não é verdade? A vida da gente é uma correria, então a gente precisa definir um horário e um lugar. Se a gente conseguir, né, ler mais do que isso, né, ler em outro momento, em outro horário, é ganho, né? É um extra, tá bom? Mas estabeleça um lugar e um horário, isso também te ajuda a solidificar esse hábito na tua vida. Leia com um lápis e um caderno nas mãos. Por quê? Porque Deus vai falar com você. E aquilo que Deus falar com você, você não vai querer esquecer. O lápis e o caderno vão te ajudar nisso, né? E você vai construindo um diário daquilo que Deus está falando no teu coração. Por vezes você pode voltar, ver se, né, se você está mesmo aquelas verdades frescas aí na sua memória, na sua mente. E você também vai poder perceber ao longo do tempo a sua evolução, né, na sua sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Fica ali um registro anotado das suas experiências com Deus. É uma dica importante para você, algo que você pode fazer, vai te ajudar muito. Tá bom, meu irmão? Outra dica para você que vai ler a palavra de Deus: é importante que você
leia ela devocionalmente. O que significa isso? É que você não está lendo a Bíblia como um livro qualquer. Você lê a palavra de Deus esperando que Deus fale com você. E nesse sentido é importante que você comece a sua leitura com uma oração. Senhor, neste momento que eu vou ler a tua palavra, eu quero te pedir que o Senhor abra o meu coração, fale comigo, fala ao meu coração, comunica, né, ao meu coração as verdades da tua palavra, e você vai ler então numa atitude devocional, esperando daquilo que Deus vai falar com você, um mandamento, uma promessa, um princípio, uma direção para a sua vida, né? Essa deve ser a nossa atitude mental diante da leitura da palavra de Deus, tá bom? E para você que está começando, vai começar a ler a Bíblia, está dando seus primeiros passos, a gente sempre dá um conselho, que é você começar a leitura pelo Novo Testamento e não pelo Antigo, né? Comece pelo Novo. Algumas pessoas leem 2 vezes o Novo Testamento, ele é curtinho, né? Então lê 2 vezes o Novo Testamento antes de ler o Antigo. Por quê? Porque o Novo Testamento explica o Antigo. Então quando você for ler o Antigo, você vai entender com mais facilidade aquilo que está escrito lá, né? Então fica essa dica para você. E você que quer ler a Bíblia toda, essa é um alvo que todos nós deveríamos ter, né? Ler a Bíblia todo ano, pelo menos uma vez. Você pode usar um plano de leitura bíblica. Tem muitos planos por aí, na internet você vai encontrar bastante. Aqui na nossa tesouraria tem ali gratuitamente para você, né? Tem plano para você ler a Bíblia toda em 10 meses. Tem plano para você ler o Novo Testamento em 75 dias, né? E o plano de leitura, ele é muito útil porque ele te ajuda a perceber se você está adiantado, se você está atrasado, se você precisa correr, né? E fazer ali uns 2 dias de leitura em um só, né? Condensar, né? Porque atrasou, e ajuda você a atingir o seu alvo na data que você planejou, tá bom? Então fica aí a dica para você, os planos de leitura bíblica podem te ajudar muito, tá bom? Nós poderíamos falar muito mais sobre a leitura da Bíblia, especialmente sobre o estudo da Bíblia. Mas eu creio que se você colocar esses princípios em prática, você já vai dar um grande avanço na sua vida espiritual, no seu crescimento espiritual. Se você quiser avançar no estudo da Bíblia, né, você já tem uma boa leitura da Bíblia, e agora você quer avançar no estudo da Bíblia, eu aconselho você adquirir o livro Como Estudar a Bíblia Sozinha, do Tim LaHaye, né? É um livro fácil de achar, uma leitura simples, ele é descomplicado, muito prático, muito útil, muito instrutivo, tá bom? Então fica aqui a dica para você ler esse livro e poder se aprofundar nessa disciplina tão importante que é a leitura da Palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é que você avance nesse sentido, que você possa prosperar nessa disciplina espiritual e ser cheio da Palavra de Deus. Amém, meus amados? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.